La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Un gusto, Janini, que estés por primera vez aquí frente a los micrófonos de Equidad FM. La primera vez que te entrevisté, que fue cuando nos conocimos, fue ya por mayo del 2021, ya hace 3 años y algo, pero el conflicto va cambiando, va mutando y siempre hay cosas como para comentar. Vos me comentabas en aquella ocasión que este conflicto en realidad no comienza hace siglos como mucha gente lo sostiene, sino que en realidad es mucho más reciente en el tiempo, ¿no? ¿Podés aclararnos más históricamente de qué se trata? A verdade é que, vamos dizer assim, a imprensa ocidental, ou aquela alienada com os que mandam, tentam imputir um lado religioso nesse conflito que, nesse momento, não tem valor nenhum. Porque, na verdade, eles tentam colocar esse lado religioso exatamente para dar direito a quem não tem direito. Ou seja, dar direito aos israelitas, ao povo de Israel, a habitar a Terra Santa. Uhum. Tá? Isso eles querem levar as coisas para 3.000 anos atrás. Tá? E para dar direito a eles. Tá? Ou dar direito a eles a fazerem o que bem entender. Escravizar as pessoas, matar as pessoas, ocupar as terras das pessoas. Esse o lado. Levar as coisas para esse lado só tem essa finalidade, nada mais. Não tem finalidade de dizer que quais são os verdadeiros valores que nos levaram a essa situação. Os verdadeiros valores que nos levaram a essa situação é a ocupação, tá? De uma parte daqueles que foram expulsos da Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus que foram expulsos depois do Holocausto que aconteceu e depois da fuga de todos os judeus da Europa, exatamente para a Palestina. Um país ou uma localidade que tinha seu povo, tinha sua cultura, tinha sua religião, tinha suas tradições, tá? E simplesmente queriam, ou até hoje pensam e querem, substituir essa população por outra população. E simplesmente eles querem que essa mesma população que foi expulsa aceite isso com toda tranquilidade. ¿Podemos situar el verdadero inicio del conflicto en lo político allá por el año 1917? Um pouco antes. Antes del 17. Um pouco antes disso. Donde porque tuvo mucho que ver Inglaterra, não? Na verdade, assim, o pensamento quando começa o problema, tá, na formação do sionismo. Uhum. Tá? Na formação do sionismo. A formação do sionismo tem a finalidade de fazer um lar para o povo judaico. Tá? Porém, as ideias sionistas são as mesmas ideias imperialistas. São as mesmas ideias que a Inglaterra utilizou na África, as mesmas ideias que a França utilizou também na África. A Inglaterra utilizou na Índia, utilizou no Paquistão, utilizou... Dominação e colonialismo. Colonialismo, exploração. Tá? Então, essas ideias, essa ideia, vamos dizer, um ar superior ao europeu. Uhum. Inclusive, essa discriminação, ela existe até hoje no Estado de Israel. Porque, na verdade, eles querem a formação do Estado baseado na religião. Ou seja, um Estado para judeus. Porém, se tu pensar desse jeito, o judeu tem o negro, e tem o branco, e tem o mestiço de todas as, vamos dizer assim, de todas as raças. Porém, quando a gente olha para o governo de Israel, ele é um governo, além de mais, é um governo racista. É um governo que... exato, ele tem uma diferença de graduação entre as pessoas lá. Claro. Tá? E, a partir desse momento da criação do sionismo, tem várias tentativas para a criação de um Estado. Isso eu acho que a gente já tinha falado de uma coisa. Dentro das várias tentativas, é tentar fazer um Estado aqui na Patagônia.
na Argentina. Depois teve na Etiópia a ideia. Depois teve por exemplo, até aqui no Brasil, em Mato Grosso. Tá? Teve várias ideias pipocaram. Porém, infelizmente, nenhuma tomou, vamos dizer assim, corpo, ou nenhuma atraiu a população judaica, tá? Para ser efetivamente aplicada. A ideia da Terra Santa, eles ressuscitaram o lado religioso da coisa. Não, é a terra prometida para Moisés. Se a gente olhar o Estado judaico hoje, praticamente ele é um Estado ateu. Ele é um Estado ateu. A maior marcha de LGBT que acontece em Tel Aviv. Tá? E se tu olhar a religião judaica, ela é contra isso. Claro. Então, tu vê que é um Estado que não segue nenhuma religião. Eles só utilizam o lado religioso exatamente para dar como fachada, como Exato, justificativo. uma fachada de que, não, nós somos um povo injustiçado. Injustiçado por quem? A pergunta é essa, injustiçado por quem? Sempre se utiliza o tema do Holocausto. Eu gostaria de saber por quem? Quem cometeu o Holocausto? Os muçulmanos que cometeram o Holocausto? Foram os palestinos que cometeram o Holocausto? Es más, hay un libro que tuve oportunidad de leer hace algunos años de Henry Ford que se llama Holocausto, judeu o alemán, o judío o alemán. Exato. Que pone sobre la mesa muchas otras cosas que nosotros no nos atrevemos a comentarlos. Ni comentar. No, para nada. Sin embargo, quien lo dijo no fue un palestino, no fue un árabe, sino fue un norteamericano muy connotado, por así decirlo, ¿no? Yo no estoy diciendo, no estoy negando el Holocausto ni nada por el estilo, pero sí hay que tener en consideración, hay que tener en cuenta el hecho de que ese mismo pueblo que fue sojuzgado por el pueblo alemán o por la Alemania nazi, comete exactamente lo mismo o peor aún hoy en día com o povo palestino. Não. Inclusive, é algo mais grave que isso. Primeiro, quando tu se refere a esse livro, e teve outros livros, inclusive feitos por judeus. Se não me engano, A Indústria do Holocausto, um livro feito por um professor judaico, que ele duvida dos números. Mas isso aí não me interessa, claro, a quantidade de números. Eu acho que uma vida é uma vida e ela é insubstituível. Claro, não está em televisão. Aqui não tá assim. Uma das coisas que eu gostaria sempre, porque quando se vitimiza o povo judaico, a pergunta que deveria ser feita é por quê? E eu digo isso porque eu sei quem fez isso. E eu sei a religião de quem fez isso também. Porque são os mesmos que hoje justificam, tá, o genocídio do meu povo. Claro. São esse tipo de cristão, pode estar entre aspas, tá, que se diz cristão e segue a doutrina cristã, que apoia e justifica o massacre do meu povo. Isso é grave, porque foi esses mesmos, tá, seguindo uma outra bandeira, a bandeira do nazismo, que massacraram esse mesmo povo, o povo judaico. Acontece que, quando terminou o massacre do povo judaico, começava o massacre do meu povo. Feito por quem? Por aqueles que saíram... Pelos supostamente injustiçados. Claro. Foram treinados, lutaram junto com as forças da coalizão, vamos dizer, da Inglaterra, dos Estados Unidos, tudo, mas foram saindo dali para matar o meu povo e desabrigar o meu povo. Os refugiados que moram hoje no Líbano, que moram na Jordânia, que moram na Síria, tá? Os refugiados, a faixa de Gaza é uma área de refugiados. Aqueles que saíram das terras de 48, que a gente chama, tá? Que foram expulsos de onde era Tel Aviv, onde é Haifa, onde é Yafa, hoje, tá? Esses que foram expulsos, hoje moram, que na época Gaza era uma pequena cidade e o resto era uma parte desértica, tá? Esses refugiados hoje sofrem mais um massacre. Só que o que nós enxergamos hoje e convivemos há 355 dias é o maior genocídio que acontece
perante o mundo todo sem nenhuma reação. Isso me leva, às vezes, a questionar, às vezes perguntam assim, como deixaram o Holocausto acontecer? Pergunto, como deixam isso que acontece com o meu povo hoje acontecer? Ya vamos a llegar ahí, Janini, incluso al punto inicial de estos 355 días que tú mencionabas. Programas como este, que no están en los grandes medios de comunicación, grandes como yo digo, entre comillas, ¿no? Porque tienen una visión muy hemipléjica de las cosas, son necesarios justamente porque lo que estás hablando tú, lo que estoy comentando yo, no se escucha en estos medios, ¿no? En esos otros medios. Entonces, es bueno siempre recordar algunas cosas que ya lo hemos hablado en el programa de televisión, pero acá, como te digo, el público es diferente y merece conocer estas otras cosas también. Vale recordar que lo que está haciendo el Estado de Israel con Palestina es tan atroz que uno lo puede comparar, por ejemplo, salvando las diferencias, bueno, estoy hablando acá de un hecho de sangre. Imaginemos que yo estoy viviendo en mi domicilio, mi casa, que la compré, que la adquirí, que la construí, sea lo que sea, pero que el día de mañana llega alguien, una fuerza de ocupación, y dice, ¿sabes qué? No, esta casa vos vas a tener que desocuparla, sí o sí, pues yo tengo que poner acá a mis amigos. Y me expulsan de mi domicilio, me sacan de ahí. O directamente me matan. Eso es una de las mínimas cosas que uno puede tomar como referencia para empezar a comentar este verdadero genocidio que se está dando allí. Eso y el hecho de que por todos los lados se le impide al pueblo palestino defenderse de alguna manera. La salida al mar que tiene está permanentemente custodiada por los barcos de la Marina israelí, que no permite siquiera la pesca artesanal, que es el elemento fundamental para alimentarse. E hoje é americana. Também, exatamente. E hoje é americana. Dois porta-aviões para ajudar a dar o suporte necessário ao Estado de Israel para fazer devidamente a tarefa que foi incumbida, que é o genocídio do povo palestino. Una pesca artesanal que es fundamental para la subsistencia del pueblo, porque no tienen otra cosa, ya no hay vacas. ¿No? Sí. Entonces, no hay, estamos hablando de una zona sumamente desértica, entonces la provisión de alimentación que tienen viene del mar, y ni siquiera eso se les permite. Ahora, ¿qué sentís vos, Janini, cuando ves que no solamente desde los medios de desinformación, como suelo decir, sino que desde los propios gobiernos hay tanta insensibilidad? Primeiro, vamos começar pelos meios de desinformação. Tá? Bien. Na verdade, as pessoas acham que são livres e são capazes de escutar e ver o que bem entender. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que as pessoas precisam acordar. A verdade é que tu escuta e tu vê o que eles desejam que tu veja e escute. Isso tem que... Hoje as pessoas precisam acordar antes que seja tarde demais. E não estou me referindo ao genocídio do povo palestino. Em todos os âmbitos. Em todos. Em questões políticas, em questões de saúde, em questões de pandemia, em questões de qualquer coisa. Eu acho que as pessoas acham que têm o controle das coisas, acham que estão vendo aquilo que elas acham que é real, porém, hoje o mundo virou um Big Brother, controlado por pessoas, tá? E elas enxergam aquilo que eles desejam que enxerguem. Por exemplo, só para deixar bem claro, os meios de informação globais são baseados em 3 ou 4 agências de notícias. Ou seja, a mesma notícia que tu escuta no Uruguai é a mesma que tu vai escutar no Brasil, a mesma que tu vai escutar nos Estados Unidos, na França, na Arábia Saudita ou em qualquer parte do mundo. Não quer dizer que essa notícia ela é puramente verdadeira. Não, ela é embutida, ela é embelezada de acordo com essas agências desejam que tu escute. Bem, mas tu vai me perguntar que existem o quê? Hoje as mídias alternativas. As mídias alternativas, o Facebook, o Instagram, é só olhar quem controla essas mídias. O Zuckerberg, uma coisa assim, se eu não errei o nome, tá? É judeu.
E ele controla todas essas mídias. Inclusive, olha a quantidade de youtuber árabe que foi bloqueado. Porque hoje tem dois modos de tu acabar com qualquer tipo de mídia alternativa. Uma é o bloqueio, porque simplesmente o cara conseguiu atingir 5 milhões de pessoas, mas em 5 minutos seu canal é desativado e acabou a história. E outra coisa, do segundo modo, é desmonetizar. Ou seja, ele vive daquilo ali, ele recebe daquilo ali, recebe das plataformas do YouTube, do Facebook, etc, etc. Tá? Simplesmente ele para de receber. Isso é uma forma de quê? De censurar ele. Claro. Exatamente. Se essa rádio tivesse, vamos dizer assim, a sua principal fonte, o YouTube, tá? Que muitas pessoas não sabem, mas o YouTube paga, claro. Tá? E paga bem, dependendo da quantidade de pessoas que tem, etc, etc. Tá? Se tu vai parar de receber isso, eu estou te censurando. Ou tu segue a minha linha editorial, ou tu simplesmente vai deixar de existir. A maioria dos youtubers, ou a maioria daqueles que trabalham com mídia social, hoje foram bloqueados, porque eles tomaram uma atitude em relação ao que acontece na faixa de Gaza. Em outro lado, vejamos que, há uns 2 anos atrás, quando aconteceu a guerra da Ucrânia, tá? Uma das pazes, eu sei que a maioria das pessoas entende de futebol, mas uma das coisas mais importantes que a FIFA colocou é a separação entre o futebol e a política. Né? Jamais misture futebol e política. Isso é uma das coisas, das bandeiras que a FIFA tinha, ou da UEFA, se não me engano, que é da Europa. Eles tinham essa bandeira. Porém, quando aconteceu a guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Todos os jogos fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas da invasão russa. Todos os jogos tiveram, inclusive os times russos foram impedidos de disputar as ligas europeias. A Rússia foi impedida até de disputar a Olimpíada, que junta, claro, né? Que é a reunião, vamos dizer, a confraternização das nações. Repare, não é político, são atletas. Não tem nada a ver com política. A política é uma coisa e os atletas são outra coisa. Mesmo assim, foram impedidos. Por quê? Porque existia um interesse maior. Se hoje um atleta colocar apoio Palestina, ele é suspenso automático. Uhum. Bueno, olha a duplicidade da situação. Trascendió durante algunos días en TikTok, porque no se vio en otra plataforma tampoco, de un atleta que había obtenido una medalla en el Campeonato Mundial de una de los artes marciales y festejó sacando la bandera palestina y haciendo la danza típica palestina. Y le retiraron el título, el nombre, le retiraron todo. Por esa razón, si habrá censura. Bueno, yo también he sido censurado en algunos momentos con algunos artículos que subía a través de YouTube, algún comentario que hice en la época de la pandemia. Dice llanamente, a los 20 minutos me lo sacaron del aire. Sí. No estoy monetizado porque no tengo tanta cantidad de seguidores ni de visualizaciones, pero 20 minutos me durou. Mas esse esclarecimento é importante para mostrar para as pessoas. Porque poderia dizer assim, não, por que a gente escuta só o outro lado? A gente só escuta o outro lado porque quem controla a mídia oficial, ou inclusive aquela que a gente acha que não é oficial, que é o YouTube, que é o Facebook, que é o Instagram, que é o TikTok e essas coisas. Big Tech. Tá? E essas mídias alternativas, elas não dão e não permitem, tá, que chegue alguma notícia diferente daquelas que eles querem que chegue para ti. Tá? Isso é importante. Segundo dado importante que nós devemos pensar e devemos analisar que estamos num momento muito delicado na história mundial. Ainda nem falamos da questão da faixa de Gaza, mas a gente está falando de algumas coisas. Existe um momento de definição de quem manda no mundo. Quem manda no mundo? Repare que a guerra da Ucrânia e da Rússia é o início de algo que provavelmente os historiadores dirão que foi o pontapé da Terceira Guerra Mundial. Tá? Ou será que nós não estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial? Porque as pessoas acham que a Terceira Guerra Mundial vai ser uma coisa muito mais... Mas a gente, às vezes, não tem uma noção como as coisas iniciam. A guerra não é igual em 1945 do que agora.
Então, esse conflito, ele mergulhou a Europa numa situação muito complicada. Porque, na verdade, a Rússia e a Europa estavam muito bem. A Rússia oferecia gás para a Alemanha, oferecia gás para a França, tinha relações, tinha tudo. Só que isso não agradava muito a quem manda, que é os Estados Unidos. Tá? Esse por um lado. Então ele começou a expansão da OTAN, tá? Até que a Rússia tomou uma atitude. Isso não cabe a mim dizer que é certo ou não. Mas o peso que os Estados Unidos e a União Europeia colocaram para deter esse avanço russo, tá? Hoje tem uma guerra que há quanto tempo dura? E vai durar mais. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto que nós começamos a enxergar um outro conflito, possivelmente nos próximos meses, é entre China, Taiwan e Estados Unidos. Repara que toda a Ásia hoje está se armando. Tá? O Japão já mudou a sua política, a Alemanha já tinha mudado a sua política na Europa, mas a gente está falando da Ásia, o Japão mudou, a Coreia do Sul. Então, de repente, uma faísca muda. Aí querem saber quem domina entre a China e os Estados Unidos, porque hoje a China passou os Estados Unidos na parte da economia. E em armamento, possivelmente também. E aí, dentro desses momentos todos, surge o Oriente Médio. E por isso que o peso que os Estados Unidos colocaram para que a guerra vamos dizer, na faixa de Gaza, terminasse o mais rápido possível, a qualquer custo. A qualquer custo, porque os Estados Unidos queria, vamos dizer assim, ficar livre para pensar o que fazer com a China. Engraçado, parece que não tem nada, mas são situações em que estão conectadas. Muitas coisas são conectadas. Claro. Bien, volvimos entonces en vivo a El Biombo la Abuela con Wajdi Hanini, con quien estábamos hablando justamente antes de la pausa sobre este conflicto y cómo los medios masivos de desinformación nos muestran apenas una cara de este conflicto y no nos permiten conocer otras realidades. Hanini, vamos a tratar de interiorizarnos o entrar directamente más en profundidad sobre la actualidad del conflicto. ¿Cómo se llega a este octubre del año pasado, que es el que termina desencadenando esta invasión feroz por parte de Israel y que termina arrinconando cada vez más al pueblo palestino? Se a gente fosse quiser algo bem resumido, diria assim, o Hamas atacou Israel, pronto. E terminaria, colocaria numa frase, ponto, e acabou a história. A coisa é bem diferente disso. Tá? A Palestina não foi ocupada ontem, ela foi ocupada, ou começou a ocupação em 1917 até a instauração do Estado de Israel em 1948. Não ficou aí. Depois foi completamente ocupada em 1967. E nisso, milhares de pessoas morreram, milhares se tornaram refugiados, milhares se tornaram refugiados, inclusive dentro da Palestina. Tá? Muitas pessoas, praticamente metade do povo palestino já frequentou a prisão, nas prisões israelenses, e por simplesmente expor sua opinião contra a ocupação. Tá? Hoje temos um muro, né? As pessoas, é engraçado porque os americanos, até hoje a gente escuta programas, a queda do muro de Berlim, engraçado isso, que maravilha que o muro de Berlim caiu, tá? Mas quando instauraram um muro de segregação, tá, dentro da Palestina, e quem foi lá e vê é uma coisa monstruosa, tá? Isso o governo americano, o governo israelense não falam disso, ou até os governos europeus. Não tem uma expressão. Não somente allá, de acá nadie dice nada. Ninguém fala nada. Absolutamente nada. E eu sei, eu quero, às vezes eu gosto de instigar as pessoas para elas pensarem. E aquele muro que os Estados Unidos criaram entre os Estados Unidos e México, não é um muro de Berlim? Não é muito pior que isso? Qual é a diferença? Nós não queremos que entre drogas. Mas os Estados Unidos permitem que o armamento vá para o México e acontecem essas chacinas absurdas que acontecem no México. Esse armamento é armamento mexicano ou é armamento americano? É armamento americano. Tá? E quem consome drogas é o povo americano. Esse é o povo. Só existe produção de drogas porque existe um consumidor. Consumo.
Tá? Canini, E voltando só para a situação, para mim, Porque eu para a quero gente não respeitar fugir. teus tempos. Exatamente isso. Tá? Então, depois nós tivemos o processo de paz, o Tratado de Oslo, que depois de 30 anos não levou a absolutamente nada. Em 2006, se não me engano, teve a participação e a promoção dos Estados Unidos e a União Europeia para formarem um governo democrático na Palestina. Tá? Eu estava, inclusive, lá naquele período e se fez eleições. Quem ganhou? Ganhou Hamas. Ismail Haniyeh, que foi eleito primeiro-ministro. Esse que Israel acabou de matar no Irã. Esse líder, ele é o primeiro-ministro eleito democraticamente. O que acontece? Os Estados Unidos não reconhecem. A democracia ela só tem um sentido para os americanos. Se ela atinge os objetivos que eles querem. É conveniente a seus interesses. Se é conveniente. Se não é conveniente, não convém. Tá? Então, tentaram que acontecesse um conflito ali. Como o Hamas saiu vitorioso, ele se manteve estável na faixa de Gaza, começa a partir dali o bloqueio. Ou seja, nada entra sem a anuência de Israel. Nada sai sem a anuência de Israel. E praticamente tivemos 15 anos de bloqueio. Bloqueio de todo e qualquer tipo de material. Bloqueio de comida, bloqueio de água, bloqueio de... Tá, mas existia uma quantidade. Só para te ter uma ideia, em termos de escassez que tinha ali, e mesmo assim entravam 500 carretas para alimentar. Não esqueçam, a faixa de Gaza é uma faixa pequena, 350 mais ou menos, 360 quilômetros quadrados, porém, contém praticamente 2.200.000 pessoas que vivem ali. Que é uma área desértica que precisa da água. A água precisa vir de fora, a eletricidade precisa vir de fora, a comida precisa vir de fora, tudo precisa vir de fora. São 2 milhões de pessoas hacinadas em um território menor ao departamento de Rivera. Não, departamento de Rivera, só para as pessoas, para terem uma ideia, porque as pessoas às vezes não têm ideia. O departamento de Rivera, só pegue aí a Wikipedia ou alguma coisa, coloca departamento de Rivera. A extensão territorial, 9.700 quilômetros. A faixa de Gaza é 360 quilômetros. Sabe quanto dá isso? 30 vezes, mais ou menos, o departamento de Rivera é maior que a faixa de Gaza. O departamento de Rivera deve ter 100 mil pessoas. A faixa de Gaza tem 2.200.000 pessoas. Só que o departamento de Rivera ainda temos áreas onde tu pode plantar. Temos água subterrânea. Lá não tem. Inclusive, a água subterrânea ela foi contaminada propositalmente pelo Estado de Israel. Tá? Cercado pelo mar, cercado pelo Estado de Israel e cercado pelo Egito, que é uma outra nação, apesar de ser uma nação árabe, que serve aos interesses ocidentais. Infelizmente, é uma troca. Afinal de contas, foram os americanos que impuseram esse governo egípcio. Fuera del micrófono hablábamos justamente de eso, porque Egipto tiene su pueblo, por supuesto, árabe, y todos los pueblos árabes son solidarios con la situación que vive Palestina. No obstante ello, los gobiernos títeres, obsecuentes con las directivas que surgen de los Estados Unidos, continúan haciendo porque veña, os ¿no? Estados Unidos que dá o suporte, os Estados Unidos que financia, os Estados Unidos que apoia, os Estados Unidos que mantém eles fortes para continuarem governando essas pessoas. Essas pessoas, esses povos, o povo... Não vou citar... Todos os povos árabes são com o povo palestino. Compartilham os mesmos valores. É isso que é importante. Às vezes... Repara como se tivesse que dividir o Uruguai em departamentos. Só que, em vez de departamentos, países. E dizer que o outro departamento, ou seja, o outro país, o departamento de Rivera é quase inimigo do departamento de Artigas. Claro. Tu me entende? É essa sensação que foi criada pelo imperialismo. Por quê? Porque deram para cada território ali, vamos dizer assim, uma liberdade para dizer isso aqui é o nosso país. Na verdade, isso não existia. Até 1917, quando
quando teve o fim da Primeira Guerra Mundial para o Estado Turco, o Império Otomano, porque todos esses países, todos esses territórios pertenciam ao Império Otomano. Ou seja, o palestino, o sírio, o libanês, o egípcio, tá? Todos eles pertenciam ao mesmo país. Claro. Ao mesmo país. O cara saía de Jerusalém, na Palestina, tá? Ia para Bagdá, ia para Meca, ia para o Catar, ia até para Marrakech, né? Para Casa Branca, simplesmente com a mesma documentação, porque ele vivia no mesmo país. Yo quiero respetar tus tiempos, Janini, sé que tenés compromisos y que te querés comentar algunos números que tenés, pero simplemente quiero hacer un comentario antes de darte paso para que puedas evidenciar esos números. Y es que tengo el derecho y considero que tengo la obligación de expresar lo que voy a expresar ahora. Y es mi total desazón, y por qué no decirlo, indignación con la dirigencia política de mi país. Porque es verdad que la gente por ahí no tiene acceso a otro tipo de información y bueno, tiene que contentarse con lo que les brindan los grandes medios de desinformación. Pero es responsabilidad de la dirigencia política conocer todas las campanas. Y sin embargo, pienso que justamente por obedecer a intereses y abrazarse con el más poderoso se oculta. Entonces, a mí me duele que ni el presidente Lacalle Pou, ni el entonces pésimo ministro de Defensa que tuvimos, como fue Javier García, o como los candidatos presidenciales, entre los que está el candidato que yo voto, el señor Yamandú Orsi, no se hayan atrevido a levantar la voz y por lo menos poner en tela de juicio el accionar del gobierno actual de Israel. Y cuando digo gobierno, soy consciente de lo que digo. Hablo de gobierno, no hablo de pueblo, porque pudimos ver, por las razones que sean, por intereses, por lo que sea, pero hasta el pueblo de Israel se ha levantado en muchas ocasiones en contra de su gobierno, pidiendo el cese al fuego, el cese de las hostilidades. Sin embargo, la dirigencia política en este país, en el Uruguay, no se ha atrevido a ponerle cascabel al gato y van a rendirle culto, a rendirle pleitesías a la comunidad israelí. No tengo nada contra la comunidad israelí, pero me parece que se está dejando una imagen muy fea, fundamentalmente porque hay una porción de la ciudadanía que es solidaria con ustedes y no está siendo respetada. O que importa... E o que é importante a gente dizer que é lógico que eu sou palestino e defendo a minha terra e o meu povo. Porém, eu acho que mais do que isso, existe algo da gente, de qualquer ser humano, qualquer nacionalidade, qualquer religião, mesmo judeu, tá? Que deve defender valores humanos. Esses valores humanos foram destruídos, foram esmagados. Reparem que, depois da Segunda Guerra Mundial, a formação da ONU tem um objetivo: evitar que crimes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial ou pré-Segunda Guerra Mundial voltem a acontecer. O que a gente vê hoje é o desrespeito total a tudo que está escrito ali. Hoje, a Assembleia, que inclusive esses dias está acontecendo ali, a Assembleia da ONU, simplesmente não tem valor nenhum. Ela não consegue fazer absolutamente nada, exatamente por aqui. Por quê? Porque aqueles que a criaram com fins políticos, que é os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, etc., simplesmente eles boicotaram essa própria Assembleia. Tá. Falar... Hoje, volto a dizer, é o sentido humano. Eu vou ler alguns, porque eu não gostaria de deixar passar, tá? Alguns números. Engraçado, porque quando tu quer alguma coisa, dá errado, né? Alguns números que as pessoas precisam entender o que está acontecendo na faixa de Gaza. Eu citei, a faixa de Gaza ela é 360 quilômetros quadrados, tá? Hoje faz 355 dias desde o início da guerra. Ou seja, falta 10 dias para completar um ano. Tá.
O Estado sionista, genocida de Israel, cometeu 3.617 chacinas. Chacina quando mais de 10 pessoas morrem num determinado ataque. Hoje temos 41.400 hoje. 41.495 pessoas foram martirizadas, ou seja, morreram. 41.950 pessoas. 10 mil, aproximadamente, o número provavelmente é muito maior que isso, estão desaparecidas. Não estão entre os mortos, não foram encontrados os corpos, tá? Mas se supõe que morreram ou foram capturados. As pessoas que gostam e adoram falar da infância e das crianças e do futuro, 16.859 pessoas dos que faleceram são crianças. Ahí quiero hacer una pausa, Janini, Sí. porque yo me negué a poner en porque esta entrevista se sube al día siguiente a YouTube. Y tengo algunas imágenes que pensé en algún momento subirlas y decidí no ponerlas justamente para no herir la sensibilidad de las personas que ven. Pero recibí imágenes realmente que me hicieron lagrimear, de ver cuerpos de bebés, de niños destrozados en brazos de sus padres o quien sea. Eso te juro que cualquier persona mínimamente sensible tendría que conmoverse, debiera conmoverse. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Por isso que eu estou falando aqui, não estou falando para alguém específico, eu estou falando a princípio com seres humanos. Claro. Escute os números, pesquise, veja, tá? Tu está falando de seres humanos. Sí, é isso que é importante. Lo que pasa es que siempre uno se siente un poco más sensibilizado cuando se habla de infantes, ¿no? Pero 171 crianças recém-nascidas morreram. Ou seja, recém-nascido e 2 dias depois ele faleceu na mesma coisa. 36 crianças morreram de fome. Cenas que, bem, já que gostam de mostrar muito o Holocausto, veja aquele senhor que puro osso, né? Que nos mostram nas imagens, só que criança. Simplesmente um esqueleto. Tá? A imprensa, o que me deixa apavorado, por exemplo, acompanho a Globo News, a CNN e tudo mais. Outro dia eu estava no UOL, que horror, uma expressão, né? Dizendo que um jornalista foi ferido. Um jornalista foi ferido. Aonde? Na Ucrânia. 173 jornalistas morreram na faixa de Gaza. Tá? A principal rede de notícias do mundo árabe, Al Jazeera, perdeu 5 dos repórteres. O principal repórter perdeu praticamente metade da família dele. E depois eles conseguiram extrair ele, levar ele para fora da faixa de Gaza. Bem, 96 mil pessoas estão feridas. Estamos falando aqui praticamente de 10% da faixa de Gaza entre mortos e feridos. Praticamente 10% da população da faixa de Gaza entre mortos e feridos. ¿Tenés número también de médicos afectados? Porque eso he podido ver alguna cosa también. Eu tenho, se não me engano, dos hospitais, só para te ter uma ideia. 25.973 pessoas, crianças, estão sem os pais, porque perderam os pais. Faz 141 dias que todas as entradas da faixa de Gaza estão fechadas, ou seja, não entra absolutamente nada. Vale lembrar que faz 355 dias que a faixa de Gaza está sem luz, sem água potável, tá? Sem luz, sem água e sem combustível. 355 dias. Nós que se a gente fica meia hora sem luz, sem... Tá? Aqui não vou ter... 1.700.000 pessoas já trocaram, já saíram do seu local. Não tem ninguém que ficou no seu local.
As pessoas que estavam no norte da faixa de Gaza foram para o sul. Quando chegaram no sul, mandaram eles para o norte. Quando chegaram no norte, mandaram eles para o meio. Então, todo mundo na faixa de Gaza já saiu do seu local. Todos são refugiados. Todos são refugiados. Tem 350 mil pessoas que têm doenças essas crônicas. Não recebem medicamento. Tá? 5 mil pessoas foram apreendidas pelo Estado sionista. Tá? 310 pessoas que fazem parte das equipes de socorro, das ambulâncias e tudo, também foram apreendidas, aprisionadas. Temos, deixa eu ver, 36 jornalistas estão apreendidos. Esses, quando estão apreendidos, a situação daqueles que saem da prisão, ele parece que saiu de um campo de concentração. Uma magreza absurda, um estado lamentável. 336 escolas e faculdades foram destruídas na faixa de Gaza. 336 escolas. 750 professores foram mortos. 611 mesquitas foram destruídas. Para tudo que é lado. 3 igrejas foram destruídas. Não esqueçam que existem cristãos na faixa de Gaza. 1.500 unidades habitacionais, 150 mil unidades habitacionais. Já me parecia que era pouco. 150 mil unidades habitacionais foram destruídas. 85 mil toneladas de explosivos foram jogados na faixa de Gaza. Alguém tem ideia do que é isso? 5 bombas de Hiroshima. O que vale, esses 85 mil toneladas de bombas, equivale a 5 bombas de Hiroshima. Só para te ter uma ideia, saiu, se não me engano, no New York Times, se não me engano. O armamento e as bombas, os explosivos que foram jogados. Opa, espero que não tenha derrubado. Não, está bem. Os explosivos que foram jogados na faixa de Gaza é maior do que tudo que foi jogado na Europa na Segunda Guerra Mundial. Que horrível. Não é meu, isso aí é uma situação da faixa de Gaza. 162, tá? 162 localidades para atendimento populacional em termos de saúde foram destruídos. 131 ambulâncias foram destruídas. Bem, locais históricos, 206. A rede de água foi destruída totalmente. Eu não vou dar números de quantos quilômetros. A rede de luz foi destruída totalmente. Janine, eu não te quero cortar porque realmente... 700 poços artesianos foram destruídos. Hoje, mais ou menos 33, só o que foi destruído, não é reconstruído, só 33 bilhões de dólares precisa. Mais do que esses números, existe um povo que gosta de viver com o orgulho intacto, com sua honra e a sua liberdade. Esse povo é o povo de Gaza e quer viver, e busca viver. Às vezes perguntam, por que Hamas? Porque Hamas quer que o povo palestino viva livre, com honra, e saiba escolher o que ela bem entender. Exatamente como eu e tu tentamos viver aqui. Esse povo vai lutar, vai seguir lutando, com Hamas, sem Hamas, com qualquer situação. Se Hamas amanhã deixar de existir, surgirá outra Hamas. Outras pessoas. A liberdade é um sentimento que todo ser humano deseja. Que vale do ser humano sem sua liberdade?
Que vale do ser humano sem sua honradez? Que vale do ser humano se ele não controla aquilo que quer fazer e deixar de querer fazer, de querer fazer? Que vale do ser humano se ele não consegue viver dentro da sua casa, que criar seus filhos, de dar uma educação para os seus filhos, de praticar a sua religião, de praticar os seus costumes? Yo te escucho, Janini, y pienso, ¿qué pueden decir entonces aquellos que durante todo este año han sostenido la muletilla de que Israel tiene el derecho de defenderse? Caramba, de defenderse, como bien dijiste al principio, defenderse de quién. Y seguramente Palestina tiene el derecho de intentar defenderse mínimamente, aunque no tenga las herramientas, como evidentemente no las tiene, porque si no, já hubiera hecho mucho más de lo que ha podido hacer. A gente esquece que o Uruguai só é Uruguai porque ele teve o direito de... Claro. Por que nós temos estátuas por aí, né? Daqueles que... Os libertadores. Libertadores de quem? Ou seja, existia alguém que era opressor. Ou a gente esqueceu disso? Claro. Existia o opressor e as pessoas se levantaram. A construção do Uruguai não vem com flores, vem com sangue. Exacto. No Tá? se construyó Não en se los constrói. tribunales de La Haya. Mas não, estamos num novo mundo. O novo mundo, infelizmente, tá? Quando a principal potência no Oriente Médio, que é Israel, apoiada pelos Estados Unidos, não deseja a paz. E não é só Israel que não deseja a paz. Quem apoia Israel não deseja a paz, que é os Estados Unidos. Esse Estado é um Estado que sempre buscou os conflitos, não só no Oriente Médio, tá? Tanto na Ásia, a gente jamais pode esquecer o que fizeram no Vietnã, jamais pode esquecer o que vão ainda fazer, infelizmente. Tá? Com uma única finalidade, o lucro. Não esqueçam que guerra gera lucro. Sin duda. Janini, no te quise interrumpir prácticamente en ningún momento porque sabía que teníamos que aprovechar lo máximo posible estos minutos que teníamos. Como siempre, abundante información, abundante tema como para reflexionar. Estos datos que diste al final, la verdad que los voy a recoger, los voy a compendiar y voy a tratar de distribuirlos también. Un gusto haber dialogado contigo y como suelo decir, es una lástima que tengamos que acudir a personas como vos con tanto conocimiento, siempre para hablar de temas que no son gratos. ¿No? Infelizmente, mas devemos. Eu acho que qualquer informação que a pessoa pode transmitir, tá, faz parte dessa luta. Não é do povo palestino, não é só o povo palestino, é por um mundo melhor. Exacto. Por um mundo sem injustiça. O problema é a injustiça. Tá? Se a gente puder lutar contra a injustiça, seremos um povo melhor, certamente. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.